Sucinto, tem um horário aqui a respeitarmos. Já por isso já estaremos reduzindo um pouco da leitura. Mateus capítulo 16, versículo número 18. Está escrito assim: E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu, do inferno, não poderão vencê-la. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Amados, a palavra que irei compartilhar com os irmãos mudou muito meu conceito acerca do Evangelho, abriu a minha visão acerca de oração, acerca de tantas coisas essas que eu espero que o Espírito Santo de Deus também traga luz ao seu entendimento. O texto lido, Jesus pergunta aos seus discípulos quem diziam ele ser. Quem as pessoas lá fora diziam que ele era. E eles começam a descrever: olha, dizem por aí que tu és Elias, outro diz que tu és o Messias, outro diz que você é isso, outro diz que você é aquilo. E aí Jesus disse: e quanto a vocês? Porque quanto ao que o mundo diz a meu respeito, eu não estou muito importando. Eu quero saber quanto aos filhos, quanto à igreja, quem diz que você eu sei. E Pedro levanta o dedo e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus se volta então para Pedro e diz: e eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. E é interessante que, ao mesmo tempo que Pedro tem uma revelação de quem era Cristo, Pedro também tem uma revelação de quem ele era. Porque ninguém de fato sabe quem ele é, sem que antes tenha uma revelação de quem é Cristo. Ninguém de fato sabe quem ele é, se ainda ele não tem uma revelação de quem é Cristo. Quando Pedro teve uma revelação de quem Cristo era, ele teve uma revelação de quem ele era. Quando nós tivemos uma revelação de quem Cristo é, nós nos tornamos filhos e participantes herdeiros das heranças eternas de Deus. E ninguém sabe quem ele é, se ele não sabe quem é Cristo. E é interessante que no mesmo momento, Jesus pega uma chave e coloca nas mãos de Pedro e diz: eu lhes entrego a chave do reino. E o que vocês trancarem aqui na terra será trancado no céu. E o que vocês abrirem aqui na terra será aberto nos céus. E é interessante que Pedro recebeu aquela chave e colocou no bolso. E o tempo passou e Pedro não sabia para que servia aquela chave. Irmão Nilson, se eu te desse essa chave, para que você usaria essa chave? Para que ela lhe serviria? Esse é o caso. Para que servem as chaves? Jesus entregou uma chave na mão da igreja. Eu estou dando um exemplo, é lógico que o pastor não sabe para que serve essa chave. E o Senhor Jesus, ele entregou uma chave à igreja, e assim estamos nós, sem sabermos o que fazer com ela. Muitas dessas chaves estão nas nossas estantes, muitas dessas chaves estão no nosso bolso, muitas dessas chaves estão apenas na nossa mente, mas nós não sabemos em qual porta usar. Nós não sabemos de fato o que fazermos com essa chave. O tempo passou e Pedro com essas chaves guardadas sem saber usar. E Jesus disse para ele: com essas chaves você tem a autoridade e poder de abrir os céus quando você quiser. Com essas chaves, quando você fechar aqui, será fechado lá. Quando você abrir aqui, será aberto lá. Amém. E nós estamos com essas chaves nas mãos, sem saber para que servem essas chaves. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, está escrito que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Que os homens nos considerem como ministros.
e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Literalmente é alguém que cuida da dispensa. O dispenseiro é aquele que tem acesso à dispensa. Então já fica, quando a gente liga os dois textos, a gente já sabe para que servem chaves, não sabe? As chaves servem para abrirmos e fecharmos as dispensas dos céus. Quem aqui tem uma dispensa em sua casa? Onde você guarda ali os seus suprimentos. Alguns desses suprimentos ficam guardados e algumas dispensas têm chaves. E quem tem a chave da dispensa tem autoridade. Quem tem chave de dispensa não passa necessidade. Quem tem a chave de dispensa alcança milagres, porque tem acesso livre a tudo aquilo que Deus guardou nas dispensas dos céus. Então já fica fácil saber por que o Senhor entregou chaves à igreja. Essas chaves são para acessar as dispensas celestiais. Tudo aquilo que eu e você necessitamos. Existe um compartimento dos céus, do qual nós podemos acessar. Como? Com chaves. E muitas vezes, irmão, nós estamos famintos, o arroz e o feijão está na dispensa e a chave está no bolso, e não sabemos como acessar aquilo que está guardado. Muitas vezes estamos necessitados e as chaves estão no bolso e não sabemos para que serve essa chave, e a dispensa está disponível para aqueles que têm chaves a qual o Senhor os entregou. Então, para que servem as chaves que o Senhor nos deu? E é interessante, importa-nos saber que as chaves não foram entregues aos pastores, aos profetas. Não, a chave foi entregue para a igreja. Cada filho de Deus, todo aquele que tem revelação. Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo. Então Jesus entregou para ele uma chave. Então, se você tem uma revelação de quem ele é, o Filho de Jesus, quem é o Filho de Jesus? Ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o nosso Senhor. Você tem uma aliança com ele, você tem chaves. Você pode entrar e abrir a dispensa. Por isso eu te digo, se você tem uma necessidade aqui nessa noite, fique atento e use as chaves que o Senhor te deu. Irmãos, é algo, isso é para quem é íntimo, isso é para quem tem autoridade de entrar no reino dos céus, acessar as dispensas e acessar as bênçãos de Deus. Quando eu entendi isso, irmãos, muitas coisas mudaram na nossa vida. Estava ontem compartilhando numa reunião que nós tivemos, estava compartilhando com um pequeno grupo, dizendo que exatamente há 11 anos atrás, quando a minha esposa estava grávida, e nós fomos fazer os exames e os médicos disseram que a nossa filha iria nascer morta. E na melhor das hipóteses, ela poderia nascer deficiente. E todos os médicos, nós mudávamos de médico para ver se tínhamos um diagnóstico contrário àquele. Todos os médicos diziam a mesma coisa: a sua filha vai nascer morta, ou na melhor das hipóteses, vai nascer deficiente. 8 meses, e nós orando, clamando, pedindo a intervenção de Deus. No nono mês, tinha uma festa da cidade aqui em Guaratinga, um rapaz chamado Antônio Cirilo, aquele que canta Poderoso Deus. Ele veio ministrar na festa da cidade, na sexta-feira. Nós estávamos, na quinta-feira, nós tínhamos vindo de Onápolis e o médico havia repetido as mesmas coisas. A doutora Cristina disse que não fazia a laqueadura da minha esposa, porque certamente a nossa filha iria morrer e nós iríamos querer ter outra filha. E nós orando. E aquele pastor, ele pegou o microfone, ele não deu a paz do Senhor, ele não deu boa noite. Ele pegou o microfone e começou a falar de como uma criança sobrevive no ventre de uma mãe. E eu entendi, Deus está falando conosco. Deus está falando. E ele começou a falar que a criança dentro de uma bolsa de água não morre, vive. Eu disse, Deus está dizendo, a minha filha não vai morrer. E ele começou a falar, e a minha esposa ajoelhada ali em frente da antiga rodoviária, orando, clamando a Deus, e eu entendendo que Deus estava falando. E eu entendi que as chaves que o Senhor nos entregou. Quando a minha filha nasceu, eu entrei na sala e olhei ela, toquei os dedos, verifiquei os membros dela e ela perfeita. E eu entendi as chaves que o Senhor nos deu.
nós podemos entrar nas dispensas e acessar tudo aquilo que Ele nos disponibilizou. E deixa eu dizer uma coisa para você, pega aí, a primeira chave é a oração. Oração acessa as dispensas celestiais. Irmãos, quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, isso está em Atos, e a igreja começa a orar, e a Bíblia diz que um anjo desce e solta Pedro, e Pedro chega na casa onde eles estão orando e bate na porta. Alguém vem atender, não abre a porta porque tamanho é espanto, e vai lá contar para eles. E diz para ele: olha, Pedro está à porta, e eles dizem: não acreditamos, não, é impossível, ele está preso. Ué, mas como? Se a igreja estava orando para ele ser liberto, agora ele liberta, a igreja não acredita que ele está solto. Havia duas chaves ali a ser usadas. A primeira, oração para a libertação de Pedro. A segunda, fé para abrir a porta e receber aquilo que você orou para ter. Então, irmãos, a nossa maior dificuldade talvez nem seja orar. A nossa maior dificuldade é abrir a porta para receber aquilo que nós oramos. É interessante que eles tiveram fé para orar, mas não tiveram fé para abrir a porta. E a menina volta lá para ver Pedro, e Pedro diz: abre a porta. E ela volta lá para dizer: olha, Pedro está à porta. E eles dizem: não acreditamos. Não acreditamos. Por que Pedro não entrou? Porque a porta estava fechada. E por que estava fechada? Porque havia uma chave do lado de dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Existem bênçãos que nós só iremos acessar quando nós usamos as chaves. Chaves para a libertação. Quando Paulo e Silas estavam presos, qual foi a chave para a sua libertação? A adoração. Adoração, irmãos, rompe cadeias. Adoração quebra grilhões. Adoração, irmãos, não tem paredes, não tem grilhões, não tem algemas que possam suportar o poder da adoração. Quando Saul estava endemoniado, Davi ia lá, adorava, o espírito maligno saía, porque não tem uma arma tão poderosa, não existe uma chave tão poderosa quanto a adoração para a libertação. Então, tem alguém precisando de libertação? Adora. Existe uma ação maligna? Adora. Irmãos, eu entendi isso. Você quer ver uma coisa? Uma chave para a multiplicação? Você recebe o seu salário e você diz assim: esse salário não vai dar para pagar, não vai dar para quitar as minhas dívidas. É uma merreca, não serve para nada. Você está amaldiçoando. Aí você pega o seu salário e faz como Jesus, com os pãezinhos e os peixinhos. 5.000 pessoas para alimentar. Ele pega, levanta os céus, diz: graças eu te dou. Então, qual é a chave da multiplicação, irmãos? Gratidão. Gratidão é a chave da multiplicação. Pegue seu salário, leve ele aos céus, diz: graças eu te dou, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te louvo por isso. Irmãos, o esposo não está alinhado. Senhor, muito obrigado pela vida do meu esposo. Você começa a perceber, irmãos, coisas sendo transformadas pelo simples gesto de agradecimento. Porque a murmuração, ela multiplica aquilo que está ruim, mas a gratidão transforma o que está ruim em algo que está bom. E mais que isso, multiplica gratidão. Irmãos, uma coisa eu tenho percebido, desfrutado, experimentado: a gratidão agrada o coração de Deus e traz multiplicação. Existem chaves guardadas, irmãos, em nossos bolsos. Existem chaves guardadas na estante da nossa casa, que as dispensas estão abarrotadas só esperando nós usá-las para acessar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Sabe o que é interessante? Quando Daniel foi cativo a Babilônia, que ele chega na Babilônia, tem um banquete, pernil de porco, frango assado, picanha. E a Bíblia diz que Daniel e mais 3 decidem no seu coração não se contaminar com aquele alimento. E aí a Bíblia diz que ele vai ao dispenseiro
do reino, quem é o dispenseiro? Diga assim comigo, quem tem a chave? E a Bíblia diz que você é um dispenseiro. Olha, anote bem esse versículo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros, irmãos, é quem tem a chave da dispensa. Então, o dispenseiro tinha a chave de algo que Daniel precisava. Daniel vai até o dispenseiro e diz: olha, eu não como disso. Você pode trazer para mim cenoura, beterraba? Onde é que estava a cenoura e a beterraba? Na dispensa. Irmão, tudo que eu preciso está na dispensa celestial. Tudo que você precisa está na dispensa celestial. Agora, uma coisa interessante: Deus não entrega todas as chaves das dispensas. Existem bênçãos que eu preciso, cujas chaves estão com o pastor Nilson. Existem bênçãos que ele precisa, cujas chaves estão comigo. Por que Deus faz assim? Para que nós vivamos independente uns dos outros, de maneira que quando eu precisar, eu não me orgulho dizendo eu não preciso de ninguém, de maneira que quando eu estiver passando por uma necessidade, nesse período que nós estávamos passando por essa situação, quantas pessoas oraram por nós? Eu louvo a Deus porque pessoas fizeram campanha de oração lá em casa. A minha esposa grávida, nós estávamos esbagaçados, porque quando a gente ouvia aquele diagnóstico, embora houvesse fé em nosso coração, irmãos, como seres humanos, aquelas palavras, elas entravam, elas muitas vezes era como um soco no queixo. E nós recorremos a tantas pessoas, a igrejas, dizendo: olhem por nós, porque nós não tínhamos aquelas chaves. Porque existem coisas que eu preciso, as chaves estão na mão do irmão Nilson. Assim como existem coisas que você precisa, às vezes nós achamos, irmãos, que Deus fechou monopólio com uma denominação. Às vezes nós achamos que Deus é batista, ou que Deus é assembleiano. Não, Deus, irmãos, Ele é santo. Amém. E uma coisa Ele fez, Ele entregou molhos de chave nas mãos da sua igreja. E às vezes batistas precisam de assembleianos, assembleianos precisam de batistas. Irmãos, nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros, porque não é 2 igrejas ou 3 igrejas, é a igreja de Cristo. Amém. E agora Daniel, homem de Deus, ele vai até o dispenseiro do rei da Babilônia e diz: olha, eu estou precisando que você use a sua chave para me entregar algo, para me dar uma bênção. O dispenseiro pega a chave, vai lá na dispensa do rei, pega a beterraba, chuchu, cenoura e dá para Daniel. É muitas vezes assim que o Senhor faz. Ele entrega as chaves em suas mãos, para que você acesse as dispensas dos céus, para você abençoar a vida do seu irmão, às vezes a vida do ímpio, a vida do vizinho, a vida de um familiar. E nós temos as chaves nas mãos. Diga assim comigo: quem tem chave tem autoridade. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, irmãos, a Bíblia está falando justamente disso aqui, de quem tem a chave. Quem tem a chave, irmãos, tem autoridade. Quem tem a chave é quem abre e quem fecha. Jesus foi o Senhor quem disse: eu te dou a chave de Davi, e aquele que abrir, ninguém fecha. Irmãos, Ele disse que aquilo que eu abro aqui, abre lá, aquilo que eu fecho aqui, fecha lá. Irmãos, e não é um super crente, não, são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Por mais, irmãos, por mais que aí, às vezes nós olhamos para nós e dizemos: quem sou eu? Quem sou eu? E Deus olha para você e diz: você é filho. Quando Jesus entregou a chave na mão de Pedro, irmãos, Pedro ainda era sapecado. Depois desse momento aqui, Pedro fica endemoniado. E Jesus expulsa Satanás da vida de Pedro. Pedro está endemoniado e está com a chave na mão. Porque, irmãos, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E Ele entregou a chave dos reinos na mão da igreja. O que nos falta agora, irmãos, é usar essas chaves. Chaves para libertar os nossos familiares.
chaves para libertar a cidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. José, o rei do Egito, ele era o rei do Egito. Faraó era o rei do Egito. Mas quem tinha a chave da despensa do Egito? José. Potifar é o dono da casa, mas quem é que tinha a chave da casa de Potifar? José. Porque quem tem autoridade, irmãos, é quem tem chaves. Você sabe que quando veio a fome no Egito, era José que ficava com a chave da despensa. Quando os familiares de José chegou no Egito, ele foi lá na despensa, abriu a despensa e entregou alimento para os seus familiares. É isso, irmãos. Nós temos as chaves. Nós podemos entrar, abrir as dispensas dos céus, abençoar a vida das pessoas, abençoar as nossas próprias vidas, porque nos foi dadas chaves. Chaves, oração, adoração, gratidão. Você quer ver uma chave sobre prosperidade? Uma chave sobre prosperidade financeira? Malaquias capítulo 3, versículo número 10. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. E ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então quer dizer, irmãos, que quando alguém traz uma oferta, isso não é troca, não é barganha. Quando alguém traz uma oferta com gratidão ao Senhor, quando alguém com fidelidade traz o dízimo na casa do Senhor, isso é uma chave que abre as janelas dos céus. E o Senhor dispensa sobre as nossas vidas. Ele enche os nossos celeiros. São chaves. Agora, não importa você saber que no molho de chave que você tem, não abre todas as dispensas dos céus. Volta e meia, irmãos, você vai precisar acionar alguém dizendo: ore por mim. Vamos orar junto. Volta e meia, irmãos, você vai ter que inclinar a cabeça, dizer: ore por mim. Porque a Bíblia diz que isso é a multiforme graça de Deus. É quando nós percebemos que eu tenho o que você precisa, mas você também tem o que eu preciso. Que eu não tenho tudo, que eu não sou tudo. Deus faz isso para que cresça em mim humildade. Deus faz isso, irmãos, para que nós possamos entender que nós dependemos uns dos outros. Nós somos necessitados uns dos outros. Eu queria, irmãos, que você entendesse isso aqui. Que você passasse a praticar isso aqui. Você tem chaves. É tempo de usar essas chaves. Você sabe, quem aqui, olha um monte de chave aqui. Você quer do pastor Wilson? É da igreja. Essa aqui é da igreja de Cajuíta. Chave da igreja, irmãos. Se eu pegar essas chaves aqui, irmão, como eu não tenho o costume de usá-las, eu vou ficar colocando de uma em uma na porta até eu acertar que vai dar certo. Às vezes é assim conosco. A gente está querendo algo, necessitando de algo, precisando de algo, e a gente ora, não funciona. A gente jejuma, não funciona. Às vezes a gente faz um propósito, não funciona. Isso é a gente testando as chaves, porque a gente não tem muito costumes com ela. A gente não tem muita prática com ela. Então a gente fica testando até uma dar certo. Quando aquela dá certo, você marca ela. Essa aqui é de tal chave, essa aqui é de tal porta, não é assim? Você decora, essa aqui abre aquela porta. Irmãos, eu decorei algumas. Eu sei que existem algumas dispensas que eu já não fico mais procurando saber qual é a chave. Eu sei. Eu sei que a oração funciona para determinadas dispensas. Eu sei que a adoração funciona para determinadas dispensas. Eu sei que gratidão funciona para determinadas dispensas. Quanto mais nós usamos as chaves, mais intimidade nós temos com ela. Mateus capítulo 6, versículo 6, falando de intimidade. Está escrito: quando fores orar, entra no seu quarto, feche a porta. Isso é uma chave. Chaves são senhas. Quando fores orar, entra no quarto, fecha a porta, tranca a porta. Isso está falando de intimidade.
Existe uma chave chamada intimidade, irmãos. Essa chave chamada intimidade me fez entender que eu sou filho. Irmãos, apesar de mim, Deus fala comigo. Apesar de mim, não tem nada a ver comigo. Eu não sou digno, sou merecedor. Quando eu tranco a porta, que fica somente eu e Cristo, irmãos, é como Moisés e o Senhor lá no Horebe. É como Arão e o Senhor no Santo dos Santos. Um lugar de intimidade. Um lugar onde pessoas não me atrapalham. Um lugar onde pessoas não atrapalham a minha intimidade. Você sabe que a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, os mistérios do Senhor são para os que temem. Temor é uma chave. Então, quem teme o Senhor conta os seus segredos. Amados, quando você entra no quarto, tranca a porta, e você se coloca diante de Deus, você entra lá desesperado, daqui a pouco você está em paz. Você entra lá com uma dúvida, de repente você sai de lá com uma ideia. Por quê? Porque é o lugar onde Deus conta os seus segredos para os seus filhos. A chave da intimidade, irmãos, temor ao Senhor. Você tranca a porta, entra nesse lugar, e Deus revela os seus segredos. Deus conta para você os seus segredos. Deus diz: só investe aqui, compra aqui, vende ali, faz assim. Deus dá estratégias. Às vezes existem esposas querendo ganhar esposo no grito. Existem esposos querendo mudar filhos com seus meios. E aí, irmãos, um minutinho com Deus, Deus conta um segredo, você coloca aquilo em prática, muda toda a situação. Aliás, para as irmãs, sabe o que o Senhor diz? Que as irmãs, as mulheres, ganharão seus esposos, sabe como? Em silêncio. É uma chave. Silêncio é uma chave. Sabe o problema? Aí a mulher pensa bem assim: eu falando já não mudo, imagine se eu calar. Bom, enquanto a mulher fala, Deus cala. Quando a mulher cala, Deus fala. São chaves. E isso é infalível. Isso é infalível. Quando nós usamos a chave certa, os céus se abrem. Há uma promessa de Deus de céus abertos. Algumas pessoas falam de céu de bronze. Irmãos, o céu tem portas. Lembra que no mesmo texto que Jesus falou sobre chave, ele falou sobre portas. Ele diz: eu vos dou a chave, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja tem chaves. E as portas da igreja estão fechadas para o inferno, mas as portas do inferno não estão fechadas para a igreja. Nós iremos saquear o inferno. Nós temos a chave do Hades. A Bíblia diz que quando Jesus desceu, ele libertou o cativo e o cativeiro. Ele tem a chave do inferno. Deixa eu dizer, irmãos, as almas que hoje estão vivas, mas que estão cativas ao inferno, nós temos a chave do inferno. A libertação dos cativos está em nossas mãos. Eu quero que você imagine, irmãos, um filho, um vizinho, um amigo preso dentro de um presídio, condenado à prisão perpétua, e você descobre que a chave está na sua mão. Você tem um parente, um ente que está condenado à prisão perpétua para a vida inteira, e a chave está em suas mãos. Irmãos, pergunta: quem vai ser o responsável por essa pessoa ficar lá presa perpetuamente? Quem tem a chave. Então a chave me dá privilégios, mas também me dá responsabilidades. Irmãos, quem tem a chave tem privilégio. Você pode entrar na despensa do rei a qualquer hora, pegar aquilo que você precisa, mas também tem responsabilidade. Todo aquele que está cativo, todo aquele que está aprisionado, a chave está na mão de alguém. Às vezes eu olho para minha casa, para minha família, e vejo alguns familiares meus ainda presos, aprisionados, cativos. E eu lembro das chaves. Porque a responsabilidade é minha.
a responsabilidade da igreja. Como eu disse, quantas vezes eu passei nessa rua embriagado e cultos acontecendo aqui dentro? Quantas foram as vezes que eu passei aqui nessa rua drogado e cultos acontecendo aqui neste lugar? E eu creio, irmãos, que a oração que aconteceu aqui, que aconteceu na Madureira, que aconteceu na Batista, a oração da igreja de Guaratinga, essa oração me libertou. E eu sou resultado da oração da igreja. Hoje eu pastorei uma igreja que orou por mim, lá em Cajuína. Eu nem era crente, eles já oravam por um pastor, porque eles não tinham pastor. E o Senhor me libertou e me colocou pastor de pessoas que oraram por mim. As chaves que Deus colocou nas mãos deles me libertaram. Agora a grande questão, pastor Nilson, é o que nós vamos fazer com as nossas chaves. A grande questão é o que nós iremos fazer com as chaves que o Senhor nos confiou. Eu queria que você nesse momento, se você puder, eu excedi aqui 6 minutos, mas se você puder se colocar de pé, eu queria rapidamente fechar com a oração. E nessa oração você irá usar as chaves que o Senhor colocou em suas mãos. Talvez até aqui poucas dessas chaves você usou. Talvez você nem sabia que tinha chaves. Talvez você passou necessidades com chaves que guardavam coisas que você precisava. Talvez você está nesse momento com uma necessidade. Talvez você está com enfermidade. Existe alguém aqui com uma chave que acessa uma dispensa de cura para a sua vida. E nesse momento nós iremos usar essa chave para dispensar sobre a vida das pessoas que estão neste lugar aquilo que elas estão necessitando. Ao enfermo cura, ao cativo libertação, uma intervenção divina na casa, na vida do esposo, da esposa, de um filho, de um neto. Pai, nesse momento, aquelas chaves que o Senhor colocou em nossas mãos, nós as usamos nesse momento, Senhor. Nós entramos, ó Deus, nas regiões celestiais e assentados com Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo Jesus, a quem nos permite, nos dá autoridade de nos achegarmos ao Senhor. E usamos, ó Deus, as chaves e abrimos, ó Deus, conforme o Senhor diz, que aquilo que nós ligássemos, abríssemos aqui na terra, seria aberto no céu. Ó Deus, nós abrimos as comportas dos céus de cura sobre este lugar. Ó Deus, que a pessoa que entrou neste lugar enferma seja curada agora, em nome de Jesus. Senhor, nós usamos a chave da gratidão. Nós somos gratos ao Senhor pela obra da cruz. Nós somos gratos ao Senhor pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo suprimento diário. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela vida dos filhos, do esposo, da esposa. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Ó Deus, pela liderança que o Senhor instituiu nesta igreja, pela vida do pastor Nilson. Ó Deus, por esse ministério de louvor, pela vida dos teus levitas, nós te louvamos. Ó Deus, nós liberamos dos céus, ó Deus, não somente sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre essa cidade. Ó Deus, nós nesse momento, Senhor, nós desatamos, desamarramos. Ó Deus, nós quebramos em nome de Jesus toda a atadura. Nós, ó Deus, usamos as chaves, ó Deus, para desencadear, ó Deus, pessoas que estão aprisionadas em nome de Jesus nas drogas, ó Deus, nos vícios, na prostituição, ó Deus, no pecado, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, libertação, liberdade sobre essa cidade. Nós, ó Deus, profetizamos, ó Deus, um ano aceitável a Tua palavra. Nós declaramos, ó Deus, um tempo novo do Senhor para esta igreja. Ó Deus, oramos a oração, ó Deus, que foi liberada sobre o templo de Salomão. Que a oração que for feita neste lugar seja respondida do alto dos céus. Em nome de Jesus. Ó Deus, que a pessoa enferma que entrar neste lugar seja curada. O Senhor Deus responda, Senhor Jesus, as orações deste lugar, com sinais, maravilhas e prodígios, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe. Agradeço a boa palavra. Por isso sentar, irmão. Nós vamos louvar o Senhor e vamos recolher dízimos e ofertas para honrar o Senhor, em nome de Jesus, e assim estaremos encerrando o culto. Só o maior favor.